ele treinava de noite jiu-jitsu não faltava. Aí eu peguei e comecei a frequentar a aula de adulto. Na aula de adulto comecei a gostar bastante. 7 anos tinha que parar porque ele quis me puxar muito. Aí depois voltei com mesmo 7 anos e até hoje estou aí. Então você foi mais de família mesmo, né? Foi seguindo o caminho do pai, foi seguindo. Exatamente. Meu avô, na verdade, o mestre falou de Kung Fu, achei engraçado que meu avô ele é mestre de Kung Fu. O velhinho começou pelo Kung Fu, então a arte marcial sempre teve uma boa relação ali na nossa família. Mas aí acho que a gente pegou e teve mais jeito pro jiu-jitsu. Então acho que desde o começo já pensava em viver da luta mesmo. Já cresceu falando, não, vou viver disso. Não. Não? Meu sonho era ser policial. Porque eu vi o meu velho de policial também, né? Ele tinha bastante orgulho de falar que era das forças especiais, lá em Manaus, que era chamado Fera. E, pô, criança, a gente pega e vê, até hoje eu vejo ainda, né? O pai é o nosso maior herói, né? Pô, vi policial, quero ser também, né, mas dá tapa em vagabundo. Tem um lutador que vocês podem falar, não, minha vida mudou depois que eu lutei com esse cara. Eu vi que realmente é pra isso que eu nasci, eu tô no caminho certo, meus pais agora começaram a me apoiar ou não, ou assim, tipo, realmente tô no lugar certo. Vocês têm um evento, um lutador, você fala, esse foi o meu divisor de águas? Já tem. Quem é? O meu foi porque, como eu sempre fui uma pessoa bem reclusa, nunca fui aquela pessoa de sair falando muito, né? De falar muita besteira. Então nunca chamei muita atenção meio que pelo trash talk, por essa polêmica, assim. Mas teve uma época que teve uma luta com faixa preta, quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos. Não, desculpa, 15 anos de idade. E você era que faixa? Eu era faixa azul. Eu era faixa verde e fui graduado para azul para lutar com ele. E na época foi um ato bem desrespeitoso, porque no jiu-jitsu a gente tem essa hierarquia, né? De, pô, não, você tem que pegar e lutar azul com azul, roxa com roxa. Até quando eu era tipo assim, mais antigamente, tinha essa coisa de o azul tá lutando, mas não era muito comum. E quando eu fiz esse ato de estar lutando com faixa preta, foi visto como um ato bem desrespeitoso. Aí depois da luta, viram que eu não era aquela pessoa de estar desafiando faixa preta, de estar querendo, eu só estava ali fazendo o meu trabalho. Aí eu acho que o público pegou e gostou bastante do meu estilo, gostou bastante de estar vendo a forma como eu lidei com pós e foi meio que um divisor de água. Começou a jogar bastante olho em mim, assim, né? Pô, não, moleque é uma promessa, moleque é uma promessa, uma promessa. E aí começou esse negócio de, pô, bora botar um olhinho aí nele, bora começar a prestar atenção mais atenção nele. Foi na Manaus. Foi, não, esse aí foi em São Paulo até. Aqui em São Paulo. Eu lutei com um conterrâneo meu, que é o Ronald, ele é de Manaus. Só que ele chutou aqui o evento da Copa Pod, que era chamado de The Orange League. Aí, dali em diante, começou a prestar mais um pouquinho de atenção em mim. Era faixa preta? Era faixa preta. Faixa preta. Foi, Você foi, ganhou essa luta? foi a primeira luta que eu peguei e fiz com faixa preta. Hoje é bem comum. Você pode ver Qual a até... idade que ele tinha? Ele, boa pergunta. Ele tinha acho que 25, acho, Ele 26. tinha 13. E eu tinha 15. 15. Tinha 15 na época. Foi... Como ganhou pouco? Hã? Foi finalização. Finalizei do braço dele, infelizmente quebrou o braço, porque... Não, no sangue da luta ali, eu não queria bater, né? Aí deu um pouquinho de polêmica na época, mas depois deu uma resolvida. Mas acho que é aquela coisa, né? Que hoje em dia já é bem mais comum, mas como eu fui o pioneiro de estar uma criança lutando com um adulto, chamou muita atenção. Ainda mais com a diferença de faixa, né? Aí hoje deu certo aí. Hoje já tem bastante criança fazendo a mesma coisa, já lutando de adulto. Inclusive, a gente tem na nossa academia um rapazinho lá que ele ganhou agora com 15 anos de categoria absoluta do Mundial da CBJJE. Mas hoje já é mais comum. Sim. Mas como a gente foi pioneiro, acho que isso deixou bastante atenção e foi o que dividiu assim, pô, dá pra ver bem nesse negócio. Da hora. Você teve algum... Eu acho que eu não sirvo pra isso. Eu tive aquela estagnação de pegar e pensar, tá, e agora, qual é o próximo passo? Que foi justamente, não foi depois de derrota. Derrota pra mim, eu acho que eu partilho da mesma coisa que o mestre fala, é um sentimento Também tão o cara ruim. tem, pô, não sei quantas lutas aí, deve ter meia dúzia de derrotas, só 500 lutas, 600 lutas. Mas é um negócio que é chato. O sentimento de vitória ele se tornou uma coisa monótona, onde eu não conseguia mais aproveitar. Desde, acho que meus 4 anos de idade até os meus 13 anos de idade, eu contava numa mão a quantidade de derrotas que tinha. E quando eu fui ficando mais velho, a mesma coisa foi acontecendo. Eu fui tendo algumas derrotas ali e ali, mas não era uma coisa tão gigante. E eu tive mais aquele sentimento assim, cara, não. Eu ficava mais pé da vida ainda quando eu perdia e queria voltar melhor pra bater, mas eu nunca tive uma... Eu acho que eu não sirvo pra isso por conta de uma derrota. Eu tive, quando a gente se mudou pro Estados Unidos por um aninho, a gente ficou morando um tempinho, passou uma temporada. A gente foi pra Los Angeles e depois Las Vegas. Gostou? É bacana, mas eu gosto mais da minha nação, né? A gente percebeu que, tipo assim, eles têm uma coisa muito bacana, que era o método de trabalho deles, né?
E a gente pegou e ficou um tempo lá trabalhando, tentando vencer a vida, que eu acho que é a mentalidade do jiu-jitsu, deve ser, né? O cara, ele luta, faz as coisinhas aqui e vai para os Estados Unidos para pegar e se tornar profissional. Foi que a nossa mentalidade foi instruída na nossa cabeça desde que a gente era novinho. A gente pegou e fez isso com o velho maluco, ó, levou 20 alunos junto com a gente, 10 alunos com a gente para os Estados Unidos, todo mundo tirou visto, fez uma rifa, fez feijoada, fez uma ação toda para levar todo mundo para lá. E foi peneirando, foi diminuindo a quantidade de pessoas, porque estava ficando muito caro ficar nos Estados Unidos. Estava ficando caro, e a gente não estava recebendo tanto resultado. A gente pegou e voltou para o Brasil. No momento que a gente botou o pé no Brasil de novo, a gente estava sem academia, a gente não tinha mais academia, a gente tinha deixado tudo aqui no Brasil para ir morar nos Estados Unidos, a gente não tinha mais alunos, não tinha mais ninguém para treinar com a gente, não tinha patrocinador nenhum, a gente estava na época sem suporte nenhum. A gente estava em Manaus, que a gente brinca até assim, que é uma outra... Mas não foi lá visitar a gente. É uma outra parte do Brasil. Você pagar uma passagem daqui para São Paulo, para Manaus, e para aqui, daqui de São Paulo para Orlando, seja outra parte do país, é mais barato do que para Manaus. Não, e ele estava falando, o Melk, né, o pai que estava contando que eles foram para os Estados Unidos, tinha parece uma promessa de um cara dar uma força ali, com um monte de moleque, e daqui a pouco eles chegam lá, a galera toda não tem nada, e aí vai morando todo mundo no apartamento e vai vendo e vai distribuindo a galera, sabe, igual antigamente o cara que tinha muito filho, não tinha dinheiro, vai distribuindo nas academias e vai tentando ajeitar a vida da galera. Mas estou falando do apartamento. Isso aí foi bom para você também psicologicamente, né, para dar uma endurecida, né? Mas estou falando do apartamento, mas o apartamento já era a parte bacana da coisa. A gente estava, na verdade, chegou lá, ficou 2 semanas dentro de uma academia, todo mundo dormindo no tatame, a gente comprou saquinho de dormir para todo mundo dormir no tatame, e a gente tomava banho com esse umedecido. Porque não tinha banheiro na academia. Aí, tipo assim, a gente foi querer viver o nosso sonho lá, né? Foi em Los Angeles primeiro. Isso foi em Los Angeles primeiro. Aí a gente foi indo, depois foi melhorando a situação, fomos para Las Vegas e tal. Resumindo, depois que a gente pegou e saiu dos Estados Unidos e voltou para Manaus, a gente percebeu, cara, a gente não tem mais nada, a gente vai ter que começar do zero. Naquele momento ali bateu na minha cabeça. Não esse pensamento de, será que eu sou capaz disso? Não, mas era aquele pensamento, e agora? O que a gente faz? Porque a gente não tem mais nada. A gente precisa pegar e precisa sobreviver. E, pô, eu tinha 13 anos de idade na época. O velhinho era como é que se fala? Era servidor público, tinha o salário dele do dia, mas do mesmo jeito. Não tinha como pegar e fazer nada fora do normal, para pegar e dar esse suporte para esse sonho, para sair, lutar o mundial ali, lutar coisa ali, lutar europeu lá na Europa. O dinheiro não era essas Coca-Cola toda. E daquele momento em diante a gente pegou e decidiu, pô, bora fazer o nosso Hell Year, que é o velhinho pegou nessa época, ele tava meio inspirado nos Navy SEAL, né? E ele pegou e puxou a Hell Week. A Hell Week é o momento que você pegava e puxava o máximo. Semana do inferno. A semana infernal, que você pegava e puxava o máximo do soldado para ver realmente se ele aguentava. E ele falou, bora fazer o Hell Year. A gente pegou e fazer o Hell Year. Vamos alongar um pouquinho só para um ano. O que é o Hell Year? Um ano infernal. A gente vai fazer esse um ano de trabalho intenso. Nesse um ano a gente vai pegar e vai evoluindo, vai vendo como é que vai sentindo. Aí foi passando. Aí, pô, bora fazer mais um agora. Só que esse ano a gente vai fazer planejado. Que quando vocês completarem 16 anos, que foi na época que até eu dei com faixa preta, esse ano vai ser o melhor ano de vocês. Aí a gente pegou isso nesse ano, pô, não sei quantos overtraining, a gente se machucando todos, quebrando todos, mas, irmão, bora aguentar um pouquinho. A gente pegou e botou na mentalidade naquela cabeça de, pô, a gente tava trabalhando dessa maneira nos Estados Unidos, dando suor do caramba, por que a gente não faz isso aqui quando a gente tá aqui no Brasil? A gente pegou e trouxe aquela mentalidade que a gente tava lá, sofrendo, soscando todo santo dia, trouxe pra cá pro Brasil, e pra gente foi uma das melhores coisas, porque todo mundo teve que sair, todo mundo teve que ir lá pros Estados Unidos, teve que ir pra um outro local do mundo pra poder sobreviver, e a gente ficou com esse pensamento, cara, não, bora fazer dar certo aqui. Aí, a gente, quando começou a melhorar um pouquinho, a gente falou assim, não, acho que vai dar. Aí saiu esse pensamento de, não preciso sair do meu ramo, não. E acho que com 16 anos começou a pingar um pouquinho mais de dinheiro, não foi as bolsas do MMA que o mestrão tem, mas começou a, assim, uma criança de 16 anos começou a receber um saláriozinho, comecei a receber minhas coisinhas, patrocinado dali, patrocinado daqui, comecei a ter mais facilidade de viajar, até o ponto de eu conseguir realmente viver do esporte da maneira que eu gostava. Aí hoje eu não penso mais em parar, não.